Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e eu vou falar sobre os gráficos como método de monitorização da ventilação mecânica. Sabemos que os pacientes de anestesia geral e alguns pacientes de terapia intensiva precisam ser tratados, entre outras coisas, com a ventilação mecânica. Pacientes que não conseguem respirar adequadamente por problemas musculares, pulmonares, neurológicos ou pela anestesia geral, tem, então, que ser submetida a essa estratégia de tratamento. A ventilação mecânica, porém, como todas as estratégias de tratamento, sejam por procedimentos ou drogas, tem indicações, contraindicações e também tem os seus efeitos colaterais. Ela, portanto, precisa ser monitorizada para se ter a certeza de que o equipamento está funcionando adequadamente, não há vazamento, não há dobra de tubo ou obstrução por algum motivo, a ventilação está sendo produzida de maneira adequada e o paciente está respondendo de maneira satisfatória. Então, é importante que, através dessa monitorização, se analise tanto o andamento em relação ao aparelho, ao paciente e a interação entre ambos. E os gráficos são bem capazes, bem úteis, de nos auxiliar em várias dessas etapas. Uma das questões interessantes, importantes de serem conhecidas, é a questão da ventilação, do conhecimento dos volumes respiratórios, volume corrente, que é o volume central aqui representado nessa figura, que é o volume que entra e sai dos pulmões em situação de repouso no chamado ciclo respiratório. Então, a cada movimento respiratório de inspiração e expiração, em uma situação de repouso, uma ventilação sem alterações comportamentais ou mudanças voluntárias no seu patamar, no seu padrão de normalidade, é um volume de aproximadamente 500 ml no indivíduo adulto. Então, o volume corrente é o volume que entra e sai dos pulmões em situação de normalidade, numa situação de repouso. Pode-se pedir que o paciente inspire de uma maneira máxima, até a capacidade máxima que ele conseguir, adicionando, então, um volume chamado de volume de reserva inspiratório, que pode chegar até cerca de 3.000 ml em um indivíduo adulto normal. Esse volume de reserva inspiratória, ele é, então, utilizado em algumas situações de aumento de necessidade metabólica, atividade física intensa, e assim, entre outros. Existe também a possibilidade do paciente expirar de maneira máxima, até o máximo da sua capacidade. Esse volume adicional, além do volume expirado no volume corrente, é chamado de volume de reserva expiratória. Cada vez que somamos dois ou mais desses volumes, geramos um outro conceito de um volume chamado capacidade. Então, o volume de reserva inspiratório somado ao volume corrente vão gerar a capacidade inspiratória. Assim como o volume corrente, quando somado àquele volume de reserva expiratória, vai gerar a capacidade expiratória. E a soma desses três volumes, volume de reserva inspiratória, volume corrente e volume de reserva expiratória, somados vão gerar a capacidade vital. A capacidade vital, portanto, é todo aquele volume de ar capaz de ser eliminado após uma expiração máxima que se segue a uma inspiração máxima. Ou seja, você pede para o indivíduo inspirar o máximo que ele conseguir e, após isso, ele expirar o máximo que ele conseguir. Ele encheu o pulmão dele com o máximo de capacidade que ele conseguiu e depois ele eliminou tudo isso. São os três volumes eliminados que vão, então, gerar a capacidade vital. Volume inspiratório, volume de reserva inspiratória, volume corrente e volume de reserva expiratória.
Existe também um outro volume que não é capaz de ser retirado do pulmão, por mais que nos esforcemos, é o volume residual. O volume residual é aquele volume que fica no pulmão, mesmo se você tentar respirar, retirar todo o ar existente lá dentro. Quando somamos o volume residual ao volume de reserva expiratória, obtemos a capacidade residual funcional. A capacidade residual funcional é o volume de ar que permanece nos pulmões após uma expiração no volume corrente normal. Quando analisamos o indivíduo, então, vemos aqui os 3 exemplos possíveis na espirometria. Um paciente que pode ter um volume total normal, comparado com uma tabela de indivíduos com as suas características demográficas semelhantes, né? Da idade, sexo, peso, etc. Então, comparado com aquela tabela de normalidade, ele apresenta uma semelhança, é considerado um paciente normal. Alguns pacientes têm dificuldade de expansão pulmonar ou por diminuição de complacência torácica ou pulmonar, como acontece nas fibroses pulmonares, nas grandes cicatrizes torácicas, no grande aumento de índice de massa corpórea. O paciente acaba reduzindo a capacidade de expandir o tórax ou o pulmão e reduz todos os seus volumes intrapulmonares. Esse paciente é dito portador de uma doença ou uma alteração restritiva. Existe também o paciente que tem um aumento de todos os volumes, como aquele que tem alguma alteração obstrutiva. Sabemos que a respiração se compõe de uma fase inspiratória, que é ativa, contraindo o diafragma e os músculos intercostais externos, e isso faz aumentar o volume torácico, que gera uma pressão negativa, e a expansão do pulmão, a entrada de ar nos alvéolos. Já na fase expiratória, que é uma fase passiva, os pacientes com alteração obstrutiva têm dificuldade de eliminar aquele volume inspirado e eles vão apresentar, então, aumento da sua capacidade pulmonar total. Esse outro diapositivo apresenta o chamado trabalho respiratório, representado matematicamente por uma fórmula nesse quadrado aqui mais simplificado, e aqui abaixo uma fórmula mais completa, onde o trabalho respiratório é a soma de todas as energias que são necessárias para contrapor a energia contrária à entrada do volume corrente no pulmão. As 3 variáveis básicas de uma ventilação mecânica são a pressão, o volume corrente e o fluxo. A pressão, o volume corrente e o fluxo são os parâmetros iniciais de preparo de um ventilador mecânico e eles devem gerar uma energia capaz de superar aquela energia representada pelas forças contrárias à sua entrada, que são representadas aqui nesse diapositivo pelas letras E e R. São a elastância, que é a dificuldade que tem de expandir o tórax ou o pulmão, na tentativa de se introduzir o volume corrente. E a resistência à entrada representada pelos calibres das vias aéreas, do tubo traqueal, se estiver sendo utilizado, ou máscara laríngea, e assim sucessivamente. Então, pode ser visto de maneira bastante representativa nessa fórmula aqui, que apresenta um membro responsável pela representação de tudo que faz referência à complacência, ou seja, a elastância, que é o inverso da complacência, vezes o volume corrente que se deseja introduzir no pulmão do paciente. Isso vai representar a dificuldade de expandir o tórax e o pulmão do paciente. O segundo membro é relacionado à resistência da entrada do ar pelas vias aéreas. É uma resistência friccional que vai ser responsável por parte da energia necessária para a introdução do ar, do volume corrente no pulmão do paciente. E aqui temos acima a representação esquemática
da ventilação quando se utiliza a estratégia de volume controlado, de ventilação controlada por volume, onde preparamos o respirador para garantir um volume determinado, e esse volume vai ser introduzido no tórax do paciente. Isso vai gerar um aumento de pressão intratorácica, e esse aumento de pressão vai ser tão maior quanto maior for a elastância e ou a resistência das vias aéreas. Então, já aqui abaixo da fórmula, pode ser vista a representação dos gráficos de pressão no tempo, volume no tempo e fluxo no tempo. Então, já podemos ver que na ventilação controlada a volume ocorre o disparo pelo respirador mecânico de um determinado fluxo que mantém um fluxo constante durante um determinado tempo, na fase inspiratória. Esse fluxo vai gerar a entrada daquele volume corrente que determinamos no aparelho, e esse volume corrente entrando vai ser construída uma pressão progressivamente aumentada, e essa pressão vai ser tão maior quanto maior for a resistência à sua entrada, representada por elastância e por resistência de vias aéreas. Já na ventilação controlada à pressão, ocorre o preparo do respirador com uma pressão determinada que vai ser introduzida no pulmão do paciente, e essa pressão vai gerar um determinado volume corrente. A pressão, como é constante, ela vai gerar um gráfico com onda quadrada, e à medida que o fluxo penetra no tórax, no pulmão do paciente, gerando um aumento de pressão, quando essa pressão atinge o valor pré-determinado por nós no aparelho, o fluxo desarma. Acontece que essa pressão foi causada pela entrada de um determinado volume corrente, e esse volume corrente ele vai ser tão maior ou tão menor, dependendo da elastância e da resistência à entrada do volume corrente. Indivíduos que apresentam ou alta elastância e ou alta resistência atingem rapidamente aquela pressão determinada e acabam produzindo um volume corrente menor. Então, no indivíduo, por exemplo, que está sendo submetido a uma ventilação mecânica durante uma cirurgia com videolaparoscopia, por exemplo, vai apresentar aumento da pressão intraabdominal, que vai ser transmitida ao tórax, aumentando a pressão intratorácica e, em consequência disso, aumentando a elastância. Essa elastância aumentada vai produzir, se você está utilizando ventilação controlada a volume, vai garantir o volume corrente, porque você determinou esse volume corrente no respirador, mas a pressão vai estar aumentada. A pressão intratorácica vai ser maior do que no paciente que não tenha aquele pneu peritônio da videolaparoscopia. No paciente ventilado à pressão, você vai preparar aquela pressão, e aquela pressão vai ser introduzida no pulmão do paciente. Mas, durante a videolaparoscopia, o pneu peritônio vai aumentar a elastância e vai fazer com que aquela pressão seja rapidamente atingida, causando uma redução do volume corrente. Quando a cirurgia terminando o pneu peritônio, no paciente ventilado a volume, aquela pressão, então, vai sendo gradativamente reduzida, enquanto no paciente ventilado a pressão, se você aumentou essa pressão durante o pneu peritônio, para aumentar o volume corrente, compensar aquele aumento na elastância, quando termina o pneu peritônio, você vai ter que reduzir a pressão, porque esse volume corrente vai estar bastante aumentado nesse momento. Nas últimas fórmulas, podem ser vistos aqui a adição de um outro detalhe, que é a pressão exercida pela atividade muscular do indivíduo. Aqui também está representado nessa outra fórmula. Essa pressão pela atividade muscular, ela representa, na maioria das vezes, a sincronia. Ou o paciente não está relaxado e está com atividade metabólica intensa e ele precisa hiperventilar para eliminar o CO2, ou esse paciente está com a frequência respiratória preparada no ventilador mecânico muito baixa, permitindo que ele, em determinados momentos, ative a sua própria ventilação espontânea. De qualquer forma,
a pressão contraposta à pressão que precisa ser utilizada para a entrada do volume corrente, vai gerar um aumento de trabalho respiratório nessa situação. Então, indivíduos que apresentam atividade muscular de forma assincrônica vão aumentar o trabalho respiratório. Isso tem que ser administrado de maneira adequada. Nesse diapositivo, apresento aqui dois gráficos bastante simples que representam acima, na letra A, a atividade muscular que vai ser ativada pelo centro respiratório, fazendo com que haja contração do diafragma e do músculo intercostal externo, aumentando o volume torácico. Esse aumento do volume intratorácico gera uma pressão subatmosférica intrapleural que vai ser transmitida à parede do pulmão, e esse pulmão vai se expandir, abrindo os alvéolos e fazendo com que haja a entrada de ar. Então, quando há redução da pressão e a pressão fica subatmosférica, é o momento em que há esse aumento do volume representado no gráfico B. O volume intratorácico aumenta devido à diminuição da pressão intratorácica. E aqui nesse outro gráfico, é um gráfico que aparece em muitos ventiladores mecânicos, tanto em UTI quanto em anestesia. É muito simples, o paciente ventilando espontaneamente, ele no eixo da pressão, pode ser visto que ocorre inicialmente uma diminuição da pressão, que se torna negativa ou subatmosférica, e essa pressão subatmosférica permite a entrada de ar nos pulmões. Então, ocorre aumento progressivo do volume intratorácico. Esse volume intratorácico, após um determinado momento, ele já satisfaz a necessidade daquela expansão, e por vários mecanismos, um deles o reflexo de Ehring-Breuer, que desativa o centro respiratório, permitindo o relaxamento da musculatura inspiratória, faz com que aconteça agora o retorno da caixa torácica e dos pulmões para o seu estado de repouso, e a pressão subatmosférica acaba retornando ao equilíbrio com a atmosfera e até se positivando, fazendo com que o ar alveolar seja expulso pelas vias aéreas. Então, esse retorno tanto do gradiocostal, do tórax, quanto dos pulmões, é devido à contração das proteínas elásticas que compõem o interstício, tanto do pulmão quanto do tórax. E à direita pode ser visto outro gráfico, onde inicia-se a inspiração a partir de uma pressão positiva, uma pressão chamada pressão positiva no final da expiração, é o PIP, e esse PIP, ele acontece, essa inspiração acontece quando o valor da pressão intratorácica, representada pela PIP, ela se reduz um pouco e permite a entrada do ar pelas vias aéreas, e o gráfico se assemelha. A única diferença é que aqui a ventilação ela permanece com pressão positiva nos dois ciclos, e há uma necessidade de um esforço maior de ventilação para que haja entrada de ar nos pulmões. Esse outro diapositivo traz a comparação dos gráficos das duas estratégias principais de ventilação mecânica. À esquerda, a ventilação controlada a volume, e à direita, a ventilação controlada a pressão. Esse gráfico da esquerda, então, é o de ventilação controlada a volume, ocorre pela deflagração de um fluxo instantâneo que é mantido durante uma fase do período, uma parte da fase inspiratória, e esse fluxo ele gera uma construção de um volume intratorácico que, por aumentar a pressão no tórax do paciente, ele vai construir esse outro gráfico de pressão no tempo. Então, temos o gráfico de volume no tempo, de fluxo no tempo e de pressão no tempo.
Então, esse fluxo, quando ele gera o volume corrente programado por nós no aparelho, no respirador artificial, ele se interrompe, aquele fluxo, aquele volume corrente permanece no interior do tórax por um determinado período de segundos, que faz com que haja uma expansão e manutenção da expansão alveolar para a troca gasosa adequada. Nesse momento, interrompe-se a interferência das vias aéreas na construção da pressão intratorácica e é uma acomodação com o surgimento da pressão de platô, que é um pouco inferior à pressão de pico, e se deve apenas a fatores relacionados à complacência. Após a chamada pausa inspiratória, ocorre, então, a abertura das vias e válvulas expiratórias e surge o fluxo negativo, representado nesse gráfico de fluxo no tempo, que representa a expiração do paciente. Então, inicia-se aqui a fase expiratória. Em relação à pressão, à ventilação controlada à pressão, o mesmo fluxo que é gerado com a deflagração do aparelho de anestesia, de ventilação mecânica, então é gerado esse fluxo tem agora o objetivo não de gerar um volume, mas gerar uma pressão, e quando atinge a pressão programada por nós no respirador, o fluxo ele então começa a reduzir e é mantida essa pressão durante um tempo chamado tempo inspiratório. Esse tempo inspiratório ele é determinado pela frequência respiratória e pela relação expiratória que preparamos no respirador. Então, isso é determinado por nós no respirador. E após esse momento da fase inspiratória, a pressão, então, ela é desarmada e começa a fase expiratória. E a pressão que foi gerada, o volume que foi gerado no volume, na ventilação controlada a volume, então aquele volume ele vai ser diretamente proporcional à pressão que foi gerada, mas com influências da complacência, como vai ser visto posteriormente. A única semelhança entre os dois gráficos é a fase expiratória no gráfico do fluxo, que, como é um processo passivo, depende apenas do relaxamento e do retorno elástico dos pulmões e do tórax, então ele se apresenta no gráfico de fluxo-tempo de maneira semelhante. Aqui nesse diapositivo, a gente compara no tempo, o autor comparou no tempo a pressão, a curva de capnografia e o fluxo. Então, pode ser visto aqui que é uma curva quadrática, né, uma característica da ventilação controlada a volume. Esse fluxo foi deflagrado, gera uma entrada de ar nos pulmões e, consequentemente, uma pressão que se constrói ali dentro. E essa pressão ela é mantida durante a fase inspiratória. Após a abertura das válvulas expiratórias, então, essa pressão ela se reduz e, nesse momento, começa o fluxo de saída do ar dos pulmões. Com essa saída, o monitor de capnografia começa a registrar o aparecimento do dióxido de carbono, que aparece, obviamente, na fase expiratória. Ocorre primeiro a saída do ar do espaço morto, sem CO2, e depois começa, então, o ar alveolar a surgir ali no sensor de captação do ar expirado e que vai, então, perceber essa curva, essa presença de dióxido de carbono. Nesse diapositivo, também é feita uma comparação entre a ventilação controlada a volume e a ventilação controlada a pressão. Mas aqui a comparação é feita em relação à influência que a complacência vai exercer sobre o volume corrente e sobre a pressão. Então, em relação à estratégia de ventilação controlada a volume, nós preparamos no respirador um volume corrente determinado por nós. Aquele volume corrente ele vai ser construído através da deflagração de um fluxo que vai se manter permanente
estável durante uma fase, um período da fase inspiratória, e esse fluxo vai gerar esse volume corrente, que, consequentemente, vai construir uma pressão dentro do tórax do paciente, dentro dos alvéolos. Se esse paciente apresenta uma redução na sua complacência, ele vai continuar recebendo o mesmo volume corrente e o fluxo vai ser igual, mas para ele conseguir esse volume corrente, como a complacência baixou, ele vai gerar uma pressão aumentada. Então, complacência baixa na ventilação controlada a volume gera aumento de pressão intratorácica. Aqui à direita é visto o efeito da complacência na ventilação controlada a pressão. Então, preparamos no respirador uma pressão estável, fixa, que vai gerar essa onda quadrática na pressão agora, e não no fluxo, como na ventilação a volume. E essa pressão ela vai se manter estável e vai ser gerada por um fluxo que foi deflagrado e que se interrompe quando se alcança a pressão programada. E essa pressão subiu porque esse fluxo gerou um volume corrente crescente ali dentro do tórax, dentro do pulmão do paciente. Então, deflagra-se um fluxo, gera-se uma pressão, e essa pressão ela vai permitir que seja gerado um volume corrente. Mas quando a complacência diminui, já que nós mantivemos a pressão estável, permanente nesse paciente, o fluxo vai ser igual, vai atingir a pressão da mesma forma, mas ele não vai conseguir gerar um volume corrente tão grande quanto anteriormente, porque aquela pressão vai ser atingida muito rapidamente, porque esse paciente tem uma complacência baixa. Nesse diapositivo, a representação esquemática de uma estratégia de ventilação chamada ventilação mandatória intermitente sincronizada. Então, o aparelho respirador ele é programado para gerar uma frequência determinada, ele pode ter a sua sensibilidade ativada para perceber algum esforço respiratório do paciente, e isso pode deflagrar a ventilação mecânica do aparelho, e isso vai gerar um determinado volume corrente. Essa inspiração inicial do paciente ativa o aparelho, que gera um fluxo, pode ser visto aqui, nesse exemplo, é um fluxo quadrático, portanto, vai ser uma ventilação controlada a volume. Esse fluxo vai gerar um volume X, que, consequentemente, entrando no tórax do paciente, vai gerar uma pressão. Como ventilação mandatória intermitente, ela vai ter uma frequência reduzida para permitir que esse paciente esboce movimentos respiratórios, e a gente geralmente usa isso no desmame para perceber se o paciente já está começando a apresentar respiração e se esse volume que ele considera que ele consegue gerar espontaneamente começa a ser satisfatório. Então, é uma das indicações. Entre as ventilações mecânicas, tem as respirações do paciente, e como ele ainda aqui não está conseguindo gerar um volume corrente satisfatório, você vê que a onda é de tamanho bem reduzido. Nesse outro exemplo, a ventilação mandatória intermitente ela é associada a um suporte de pressão. Então, chama-se ventilação mandatória intermitente com suporte de pressão, ou um tipo de preparo que o paciente também pode deflagrar uma ventilação mecânica, mas ele pode deflagrar entre essas duas grandes ventilações mecânicas que estão sendo sincronizadas com a sua frequência habitual, ou com uma frequência que seja uma subfração daquela frequência do paciente. E se por acaso entre essas duas ventilações mecânicas ele por acaso tiver um esforço respiratório, isso vai gerar uma pressão de suporte para gerar um volume corrente mais adequado do que aquele que ele ainda está conseguindo produzir. Aqui, por último, esse modelo é o chamado ventilação assistida.
também aqui com fluxo quadrático. É uma ventilação assistida, mas ela é comandada a volume, você vê, pelo fluxo que gera uma onda quadrática. Então, ela é assistida porque toda vez que o paciente tentar respirar, ele vai gerar uma pressão negativa que vai deflagrar o auxílio, a assistência do respirador. Então, essa pequena pressão negativa gerou a deflagração de um fluxo que ativou a entrada de um volume corrente no pulmão do paciente, fazendo com que a pressão intratorácica aumentasse de forma proporcional. Terminamos, então, o nosso primeiro vídeo de gráficos relacionados à ventilação mecânica. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia e, se gostaram, deem um like e compartilhem.